Olá! Neste vídeo, iremos introduzir o conceito de integral definida. Também vamos apresentar o teorema fundamental do cálculo, que é o resultado mais importante desta disciplina. O teorema fundamental do cálculo estabelece um elo entre as noções de integral e derivada, e com ele será muito mais fácil conseguirmos calcular áreas de figuras planas. Bem, o nosso objetivo nesse vídeo vai ser generalizar algumas noções que vimos no vídeo anterior. Então, no vídeo anterior, por exemplo, nós pegamos um intervalo fechado AB e subdividimos esse intervalo em outros pequenos intervalos, todos de mesmo comprimento. Aqui nós vamos fazer uma coisa mais geral. Vamos definir o que é uma partição de um intervalo fechado AB. Uma partição vai ser você escolher uma sequência de pontos dentro desse intervalo, com uma quantidade finita de pontos. Sempre começando do extremo da esquerda e terminando no extremo da direita do intervalo. Então, esses pontos eles vão ser representados por x0, x1, x2 e assim sucessivamente até o último ponto, que a gente vai chamar de xn, que necessariamente vai ter que ser o número b aqui. A quantidade de pontos escolhidos na partição é livre. Você pode escolher quantos pontos você quiser. Então, quando você tem uma partição de um intervalo, você naturalmente vai subdividi-lo em intervalos menores, que são esses intervalos que eu estou chamando aqui de I1, I2, I3. Então, o I1 é o intervalo fechado que vai de x0 até x1. O I2, o intervalo fechado que vai de x1 até x2. E assim sucessivamente. Nós vamos chamar de ΔXk o comprimento do intervalo IK. Então, o intervalo IK é aquele que começa no número xk-1 e termina no número xk. O comprimento desse intervalo é exatamente a diferença do xk pelo xk-1. Então, a gente pode ir calculando, quando tiver uma partição, o comprimento de cada um desses intervalos menores que a gente obtém na partição. E aí nós vamos chamar de norma da partição e vamos denotar dessa maneira como sendo o maior comprimento dos subintervalos da partição. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui o intervalo fechado 2, 4 e eu considero essa partição do intervalo. Então, essa partição ela vai determinar esses intervalos que eu estou assinalando aqui. Qual é o comprimento de cada um desses subintervalos? O primeiro mede 0,3, o segundo 0,2, o terceiro 0,5, o quarto 0,3, o próximo 0,2, o próximo 0,3 e, por fim, o último subintervalo mede 0,2. Então, vocês podem ver que o maior comprimento desses subintervalos é exatamente 0,5. Então, a gente vai dizer que a norma dessa partição é 0,5.
No vídeo anterior, né, nós trabalhamos com partições em que todos os subintervalos tinham o mesmo comprimento, né? Ou seja, o comprimento de cada subintervalo ia ser o tamanho do intervalo grande, que era B menos A, dividido pela quantidade de subdivisões, que no caso aqui é N. Ora, como todos os subintervalos têm o mesmo tamanho, então a gente conclui que a norma de uma partição desse tipo vai ser igual a B menos A sobre N. Bom, agora nós vamos generalizar as noções de soma superior e inferior que nós estudamos no vídeo anterior. Essas somas foram definidas a partir de retângulos, né, que tinham como base os intervalos da partição do intervalo, e juntos esses retângulos eles davam uma aproximação dessa região limitada pelo gráfico da função f e o eixo dos x. Como nós estamos generalizando, eu vou considerar uma função também com aspecto mais geral. Não necessariamente essa função ela vai ser contínua, né? Conforme vocês podem ver aqui, a gente tem uma descontinuidade. E o gráfico dela pode vir para cá para baixo do eixo dos x. Tá? Porém, da mesma forma, a gente vê, né, a gente percebe que esse gráfico, né, vai limitar uma região, né, que vai ficar entre ele e o eixo dos x, que é exatamente essa que está marcada aqui. Nós podemos também aproximar essa região através de retângulos e de uma maneira bem geral, fazendo o seguinte: escolhendo uma partição do intervalo AB, como essa aqui, que dividiu o intervalo em 7 intervalos menores. Em cada um desses intervalos, a gente escolhe um ponto. Essa escolha é completamente arbitrária. E aí, nós agora vamos construir os retângulos. O que vai determinar a altura do retângulo vai ser exatamente a imagem desse ponto que eu escolhi em cada intervalo. E como que vai funcionar isso? Por exemplo, nesse primeiro intervalo, a gente tem aqui o C1. Eu calculo a imagem da função nesse C1, e aí isso vai determinar esse ponto do gráfico. Então, o retângulo que eu vou construir, ele vai subir até a altura desse ponto. Ok? E aí a gente faz isso com os outros intervalos também, né? Então, o C2 aqui, ele vai subir até esse ponto, né? Aqui a gente vai ter um número que vai ser o f do C2. E aí a gente vai subir com um retângulo que vai até essa altura desse ponto aqui. E aí a gente procede, né? Agora aqui nessa parte que o gráfico fica embaixo, a gente vai fazer do mesmo jeito, né? Então, a gente vai calcular a imagem do C3, que agora é um valor negativo. Temos esse ponto do gráfico aqui, a gente vai agora ter que descer com um retângulo, né, até chegar na altura desse ponto aqui. Né? Agora a gente desce, porque o nosso objetivo é aproximar a região com retângulos. Tá? E aí a gente continua. Pronto. Então, construímos todos os retângulos. E aí, vocês percebem que esses retângulos juntos, eles dão uma aproximação da região. É claro que aqui está uma aproximação grosseira, mas se a gente fosse tomar intervalos, né, de comprimento pequeno, aqui essa aproximação da região seria melhor. Uma coisa que
que a gente vai considerar é a multiplicação, por exemplo, aqui no primeiro intervalo da altura desse retângulo, que é f de C1, vezes o comprimento da base desse retângulo, que é o que a gente chamou de ΔX1. Né? E aí a gente pode fazer isso também para esse segundo retângulo aqui. Ok? E para o terceiro e para o quarto retângulo, a gente vai fazer a mesma coisa. Reparem que, nesse caso aqui, quando a gente multiplica f de C3 vezes ΔX3, esse número, ele na verdade é negativo, né? Porque ΔX3 é positivo, mas o f de C3 é um número negativo, porque ele está aqui abaixo do zero, né? Então, na verdade, esse produto representa o quê? O simétrico da área desse retângulo, tá? Então, quando o retângulo estiver em cima, né, o produto f de CI vezes ΔXI, ele vai representar exatamente a área do retângulo. E quando o retângulo estiver embaixo, vai representar o simétrico dessa área. E aí a gente pode continuar até o final, né? E aí a gente vai chegar nessa expressão aqui. Notem que se esses pontos aqui, C1, C2, C3, eles fossem escolhidos de forma que em cada subintervalo a imagem fosse exatamente o menor valor que a função assume naquele intervalo, então esse resultado aqui seria exatamente a soma inferior que a gente definiu no vídeo passado, né? Já se a imagem de cada um desses C1, C2, C3, né, fossem o maior valor que a função assume em cada subintervalo, então essa soma seria exatamente a soma superior. Bom, essas somas que nós definimos, na verdade, é o que a gente chama de somas de Riemann. Riemann foi um matemático alemão que viveu no século XIX. Se f for uma função definida no intervalo AB, fechado, e a gente tomar uma partição P desse intervalo, né, e em cada subintervalo xk-1, xk, nós escolhermos um número, como a gente fez no desenho lá da figura do quadro anterior, né, ck, então a gente pode construir exatamente esta soma aqui, que é o que a gente vai chamar de soma de Riemann, né? Então, nós vimos que essa soma de Riemann, ela generaliza a soma inferior e a soma superior que a gente definiu no vídeo passado, né? E, além disso, né, nós vamos ter que a soma inferior, ela sempre vai ser menor ou igual que qualquer soma de Riemann, que, por sua vez, sempre vai ser menor ou igual que a soma superior. Isso por quê? Porque, ora, se eu troco cada uma dessas imagens pelo menor valor que a função assume em cada intervalo, então essa soma aqui ela acaba ficando a menor possível, né? Então ela vai ficar menor ou igual que qualquer soma de Riemann. E com o mesmo raciocínio a gente conclui a outra desigualdade referente à soma superior. Agora nós vamos dar a definição de função integrável. Uma função vai ser integrável no intervalo AB se acontecer duas coisas. Primeiro, que
o intervalo fechado AB ele tem que estar todo contido no domínio da função f. E a segunda coisa é o seguinte, vai existir um número real, que eu vou chamar de i, que vai ter a seguinte propriedade. Dado qualquer erro e positivo, você consegue encontrar um número R positivo, que pode ser bem pequenininho, né? De modo que toda partição do intervalo AB que você tomar, que tem a norma da partição menor do que R, então para quaisquer pontos C1, C2 até Cn escolhidos em cada um desses subintervalos da partição, valer essa desigualdade aqui, né? Ou seja, a distância entre a soma de rima e esse número i fica menor do que o erro. Bem, isso aqui, com certeza, para você pode ter uma linguagem um pouco abstrata. Bem, o significado prático desta propriedade aqui é o seguinte, né? Se você pegar uma partição, né, cujos intervalos, né, aqui eles são bem fininhos, né, você pode tornar este número aqui, que é a soma de rima, tão próximo desse número i quanto você queira, tá? Então, intuitivamente, né, naquele caso em que o gráfico da função está todo acima do eixo dos x, né, esse i ele vai funcionar como se fosse o valor da área da região, e essa soma de rima vai funcionar como aquela aproximação dessa área por retângulos. Como a gente viu, quanto mais fininhos eram os retângulos, mais próximo esse número ficava do valor da área. Bem, esse número i ele vai ser chamado de integral definida da função f de a até b. E aí nós vamos escrever exatamente dessa forma, tá? Nós vamos usar esse símbolo, que é o símbolo de integral. Esse símbolo de integral, ele na verdade é um S, né? É uma letra S alongada. Esse S vem de soma, né? Exatamente porque o conceito de integral está relacionado a essa noção de soma de rima. E aí a gente vai escrever dessa forma e ler integral de a até b de f de x dx. Reparem que nós podemos escrever essa integral como sendo o limite, né, dessa expressão aqui, que nada mais, nada menos é a soma de rima, né? E aí aqui a gente está fazendo a norma da partição, que é exatamente o comprimento das bases daqueles retângulos tender a zero, ou seja, eles estão ficando cada vez mais fininhos, né? Se a gente considerar todos esses intervalos da partição tendo o mesmo comprimento, né, então cada um desses ΔXK vai virar B menos A sobre N, né, onde N é o número de subintervalos, e a gente vai estar fazendo N tender a infinito, né? Ou seja, naquele contexto do vídeo anterior, onde o gráfico ele fica acima do eixo dos x, o valor da integral definida vai representar exatamente a área daquela região. Uma observação muito importante é que toda função contínua vai ser integrável, né? Então, sempre quando você tiver uma função contínua, vai existir este número aqui, que é a integral de a até b
de f de x dx. Bom, nós já vimos que o cálculo de uma área dessa é muito trabalhoso, né, pela definição. Nós vamos apresentar agora o teorema fundamental do cálculo, que vai ser um resultado que vai facilitar essas contas. Nós vamos ver que o teorema fundamental do cálculo ele vai estabelecer um elo entre os conceitos de integral e derivada. Uma primitiva de uma função f, né, é uma outra função, que eu vou chamar de f grande, derivável, com o mesmo domínio que a função f, e que tem a seguinte propriedade: a derivada da função f grande vai ser exatamente a função f'zinha. Exemplos. F grande de x igual a x ao cubo sobre 3 é uma primitiva de x ao quadrado. Por quê? Porque quando você deriva essa função, dá 3x2 sobre 3, cancelando 3, a gente obtém x ao quadrado. Sabemos também que uma primitiva de cosseno de x é seno de x, porque quando eu derivo seno de x, o resultado dá cosseno de x. Uma primitiva de x e elevado a x ao quadrado vai ser e elevado a x ao quadrado sobre 2. Porque se eu derivar essa função aqui, quanto é que vai dar? 1 sobre 2 está multiplicando, repete e deriva a exponencial. A exponencial tem derivada 2x e elevado a x ao quadrado. Cancelando esse 2, a gente obtém exatamente a função f. O que o teorema fundamental do cálculo vai dizer é o seguinte: sempre que uma função for integrável no intervalo AB e tiver uma primitiva f grande, então a integral de a até b de f de x dx vai ser igual a f grande de b menos f grande de a. Portanto, o que esse teorema diz é o seguinte: ora, se você quer calcular o valor dessa integral definida, então basta que você consiga determinar uma primitiva dessa função f. Né? Porque se você encontra essa primitiva, o valor da integral simplesmente vai ser a diferença do valor da primitiva calculada nesse limite superior pelo valor da primitiva aplicada nesse limite inferior da integral. Então, nós vamos concluir esse vídeo mostrando como que o teorema fundamental do cálculo ele é poderoso para resolver integrais. Vocês se lembram que no vídeo anterior nós calculamos esta área aqui, né? É a área limitada pela função f de x igual a x ao quadrado e o eixo dos x sobre o intervalo 0, 1. No vídeo anterior, nós vimos que essa área era 1/3. Mas nós demoramos muito para conseguir concluir isso. Foi um cálculo bem complicado, né? Porém, com o teorema fundamental do cálculo, a gente vai calcular essa área com uma linha de cálculo apenas. Bem, o valor dessa área, né, como o gráfico está todo acima do eixo dos x, vai ser dado pela integral da função f de 0 até 1. Pelo teorema fundamental do cálculo, essa integral vai ser o valor de uma primitiva da função x ao quadrado calculada no ponto 1 menos a primitiva calculada no ponto 0. Uma primitiva da função x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Então, substituindo o valor de x na primitiva, vai dar 1/3 menos 0, e, portanto, vamos obter que a área é igual a 1/3.